gente, esse é o ArchiCast número 204, meu nome é Adilson e o episódio de hoje é um daqueles pra gente sentar no boteco e abrir uma cerveja. Depois de algum tempo, escolhemos um artigo publicado no ArchiDaily, nosso parceiro de mídia, que fala sobre as habilidades que aprendemos na faculdade de arquitetura, mas que servem para muitas outras coisas. O nome do artigo é 3 habilidades não relacionadas a arquiteturas que se aprendem na faculdade de arquitetura, escrito pela Megan Shears e traduzido pelo Gabriel Pedrotido. A dinâmica vai ser a seguinte, cada um vai ler e explicar cada uma dessas habilidades e a gente vai aqui fazer uma rodada de conversa sobre esses assuntos. E para fazer esse episódio, a gente está em casa. A gente convidou o Guga. Fala, Guga, beleza? Tudo bom, galera? De volta, mais uma vez. Exatamente. E também tá o nosso time da casa. Deixa eu apresentar a Maressa. Tudo bom, Maressa? Olá, tudo jóia? Vamos lá fazer esse bate-bola aqui, meio uma coisa improvisada, não sei. Vamos lá, vamos embora. Exatamente. Tá aqui o Rafa também. E aí, Rafa, tudo bom? Opa, beleza? Freestyle hoje total. Peraí, deixa eu abrir minha cerveja aqui, peraí. Lamento que o nosso bate-papo do Rio não tenha sido gravado, né? Dava um teste aí. A gente pode lembrar e falar algumas coisas aqui. Mas ele tem segredos de... Segredos de Estado, nossa. Industriais. Segredos industriais que não vão nem ser revelados. Antes de a gente ir pro nosso papo, a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas mais. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Quanto tempo? Opa, tudo beleza? E aí? Tudo certo, cara. Bom, Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando e-mail para contato@archicast.com e também você pode nos encontrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Temos um canal no YouTube com muita coisa legal lá, um canal no Telegram. E o que mais, Adilson? Bom, a gente está também reformulando o nosso website, né, Rafa? Isso aí, dando um tapa no visual do nosso site, com algumas coisas bem legais lá. Você pode escutar os episódios, continuar navegando, e umas coisinhas ali que a gente tá subindo aos poucos, né? Mas a carinha nova dele tá lá. Exatamente. O site está em obras, tem algumas coisas que estão atualizadas, outras não. Mas como a gente tem um trabalho de mais de 7 anos, demora a atualizar tudo. Então, dê uma passada lá no nosso site, digam se vocês acham que esse novo layout tá bacana. Enfim, ajudem a gente também a fazer com que o site fique cada vez mais bacana. Isso aí, das internet 1.0. Exatamente. E se você não quiser ouvir os comentários, é só pular para 4 minutos e 14 segundos. Então, Adilson, a gente tem recadinhos aí da paróquia? Temos um recadinho aqui da Lu Mascaro. A Lu diz o seguinte: bom dia. Antes de mais, parabéns pelo trabalho. Escuto sempre e estou usando episódios para promover discussão com meus alunos. Se eu puder deixar uma sugestão de tema, aí vai. Conservação do patrimônio, centros antigos tombados, restauro e reuso de edificações. Lembrando do recém-lançado programa Minha Casa Minha Vida Retrofit. Esses assuntos eu acho que até rendem vários episódios, não? Abraços. E aí, Rafa, rende vários episódios? Poxa, com certeza. E depois que eu li essa mensagem, eu fiquei pensando que realmente a gente fez poucos episódios sobre patrimônio. Fizemos sobre centro, quando falamos de comércio e cidades, mas a gente nunca, de fato, se preocupou em focar nesse assunto, e eu acho que é uma coisa muito legal, acho que é importante pra gente fazer sim. Muito obrigado pela dica. Isso aí, eu acho que essa dica é fundamental pra gente retomar essas ideias de falar de patrimônio, né? Que, cara, é tão amplo assim o universo da arquitetura que a gente às vezes esquece de uns pontos, mas é bom que as pessoas lembram pra gente. Essas dicas são super valiosas pra gente botar na nossa fichinha aqui e retomar esses assuntos que a gente, porventura, falou, em algum momento isso ficou perdido, e retomar. Então vamos pro episódio, né, Rafa? Isso, vamos lá. Então é isso, pessoal. Bom episódio pra vocês e até mais. Até mais, valeu. Esse artigo foi publicado em 2017. Então tem um pouquinho de tempo que essas reflexões foram feitas e a gente também vai aqui com as nossas opiniões pessoais ponderar cada um deles. Eu vou pro primeiro item aqui do artigo. Ele fala o seguinte: cometer erros rapidamente. Esse tópico diz que os alunos meio que devem aprender que o que eles estão fazendo não vai necessariamente ser sempre o correto. Tem uma coisa também que fala nesse tópico: quem é aluno de arquitetura tende a fazer alguma coisa um pouco mais improvisada, porque sabe que aquilo ali pode não estar certo,
certo e esse aprendizado de tentativa e erro é importante. Guga, o que você acha? Cometer erros rapidamente. Você acha que os alunos da arquitetura meio que aprendem isso na marra? Eu acho que eles aprendem na marra. E assim, o conselho é muito bom mesmo, né? Porque, primeiro que se você não comete erro, você não tá tentando nada, né? Você realmente não tá tentando inovar, não tá tentando projetar. No projeto é uma coisa nova. Se você não tá fazendo uma coisa nova, você tá fazendo uma cópia de alguma coisa. Então, se você não tá errando, você não tá projetando. A busca de tentar de inovação, ela passa por erro. Esse é um conselho. Eu lembro quando eu tava no começo da faculdade, o primeiro projeto que eu fiz, sempre tem um professor que faz uma pegadinha dessa, né? Tipo assim, faz uma casa aí. E, pô, eu fiz uma casinha, tipo um pagode japonês, né? Tipo, a primeira coisa que o professor falou pra mim foi exemplo, cara, você não fez uma casa, você copiou um partido, né, de uma edificação que já existe, né? Inclusive não tá na sua cultura, copiou errado. Então, é legal você passar por essa experiência, né? Até como uma ferramenta de autoconhecimento, pra ver qual é o seu repertório, em que cultura você tá imerso. Então, isso aí serve pra muita coisa. Só fazendo um link aqui com o mercado de trabalho, tem um livro que eu já citei algumas vezes, né, em mais de 100 podcasts, né? Em algum desses você deve ter falado, se chama Rework, e ele fala isso até como um conselho para a empresa, né? Quando você é pequeno, é hora de você errar, testar as coisas, fazer o lançamento, porque ninguém tá olhando para você, não tem responsabilidade de nada. Então a hora de você errar é aquela. Agora, quando tem uma empresa grande, qualquer coisa que você faz aparece, né? Reverbera, tem um impacto maior. Então eu tô com a altura aí por enquanto, tá? Cometer erro rapidamente é importante. Beleza, então quer dizer que o seu repertório é o pagode. É isso que eu queria saber. Lembre-se que eu sou baiano, né? Boa, né? Um pagode japonês. Pagode japonês. Eu ia falar que esse é um conselho muito bom, muito necessário, mas extremamente difícil de se praticar, pelo menos na minha experiência, se começar a praticar, assim, na faculdade. Hoje, olhando, assim, vendo os estudantes, né, que eu convivo, eu tento aconselhar isso e destacar que eles estão fazendo um exercício projetual e que eles vão fazer vários, né, ao longo da graduação. Mas aí, quando eu olho pra trás, assim, eu vejo, meu Deus, como eu sofria demais, assim, porque queria muito acertar, queria muito ir bem. Eu acho que aí se junta outros aspectos aqui, né, que ele fala também dos pontos de você ouvir crítica, de você aprender, né, a ouvir. Então, na minha experiência, isso foi muito difícil. Eu acho que isso é muito difícil na experiência também dos estudantes. Eu acredito que de uma forma geral, né, de entender que você tá fazendo um exercício, assim. Muitas vezes tem aquela ideia de chegar com algo muito bom. Tem uma certa competição, né, mas acho que o curso tem essa coisa de você ver o trabalho do outro, assim, e tal, que por um lado é bom, né, mas que por outro pode gerar uma insegurança muito grande, assim. É importante o professor reforçar que é um exercício, para que não haja essa, enfim. Não, e é um exercício que você continua praticando, né? Quando você já é mais habilidoso, mais experiente, você, em diversos momentos de trabalho, você até para e fala assim, não, eu já tenho uma ideia consolidada. Agora vamos exercitar aqui outras coisas, né? Vamos brincar com o tempinho que a gente tem aqui. Então, você continua se utilizando do mesmo artifício, né? O que eu acho interessante desse tópico é que tem várias coisas, assim, escondidas nele, né? Primeiro, assim, cometer erros rapidamente. Então, ele fala sobre essa capacidade que as pessoas desenvolvem e que, na verdade, a Faculdade de Arquitetura oferece isso pro estudante, que é você precisar rapidamente perceber que você errou, né? Aquela coisa assim, primeiro dia de aula, o professor pede pra você fazer uma coisa, você entrega, ele fala não. Aí, ao invés da frustração, opa, errei, vou refazer, né? Então, assim, tem um pouco a ver com persistência também. Mas o que eu acho que desse ponto mela tudo é a questão da nota, porque os alunos, eles se preocupam com nota. E o erro tá diretamente associado a uma nota baixa. Então, é uma coisa até que eu brinco com os meus alunos e falo assim, se eu pudesse, eu não seria o juiz, né? Não daria a sentença, a nota, né? Eu gosto de brincar com eles. Ó, todo mundo começa com 100, tá? Tá todo mundo aqui com 100. Vocês é que vão tirando aí os pontinhos, não sou eu, não. E essa coisa de querer acertar, né? E eu falo pra eles, gente, vocês vão sair daqui com o pior projeto que vocês já fizeram na vida desse tema. Aí todo mundo arregala o olho assim. Pois é, o projeto que vocês vão chegar aqui no final da disciplina vai ser o pior projeto que vocês já fizeram desse tema. Aí eles ficam todos meio... Eu vou incorporar isso. Eu sou muito entusiasta dessa ideia do erro, sabe? Eles ficam muito assim preocupados com a crítica. Ai, não vou dar spoiler aqui dos outros tópicos. Esse item toca nesse aspecto de você reconhecer rapidamente o erro. Reconheci e refiz. É a tal da persistência, resiliência, né? Acho que tem várias coisas aí dentro. E uma humildade também, né? Uma humildade. Ok, errei, vou tentar de novo, né? Eu falo pra eles assim, gente, vocês veem um jogo de futebol, o Zico batendo lá a falta no ângulo, pô, o cara treina todo dia no centro, ele bate 200 faltas pra chegar lá e acertar. Ele erra muito mais do que acerta. Acho que tá o propósito
propósito do artigo, né? Coisas que você aprende na faculdade, mas serve pra qualquer coisa na vida, né? E aí, se a gente leva isso pro mundo aí que o Google já até citou também, empresarial e tudo mais, aí que é interessante também. Eu falei aqui em off com a turma aqui que talvez eu seja o pessimista da história aqui. Porque tem alguns tópicos que a gente gostaria que os alunos tivessem mais. E a gente tá aqui também para discutir algumas questões que tem uma questão geracional também. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma coisa difícil dos alunos assimilarem essa perspectiva do erro, né? Principalmente de projeto, né? Aula de projeto. Né? Você vem com um resultado, né? Que você lá pensou com o seu grupo, ou você sozinho pensou em projeto, e aí o professor tá lá para ajudar nesse processo. Às vezes o aluno fica acreditando que a hora da orientação é a hora que o professor vai ver e vai, sei lá, julgar o projeto do aluno. Mas ali é a etapa do processo. Você tá lá com o aluno, discutir com ele, mostrar para ele coisas que não tão boas, mostrar para ele os caminhos. Só que às vezes a orientação muitas vezes fica parecendo uma arguição mesmo. Assim, pro aluno aprender, né, pro aluno colocar o pé no chão de que aquilo ali é um processo, demora. Eu acho que assim, muitas vezes, e isso acontece mesmo, que algumas pessoas vão só entender depois que saem da faculdade ou depois que começam a entrar no mercado de trabalho e sabem qual a responsabilidade dele com aquilo. A única vez que eu acho que você vai ter uma discussão a respeito do que você está fazendo, ou com seu colega de trabalho ou com o professor. Com o professor, em tese, está ali, né, com um conhecimento maior para te passar, né, e com uma experiência também de ver outros projetos. E é o aluno acreditar nisso, no processo. Muitas vezes, né, para não dar spoiler também, algumas coisas acontecem nesse processo e que pode ser que o aluno não absorva isso, mas é importante mesmo, assim, essa possibilidade que a faculdade te coloca, né, de você errar rápido e refazer. E tem uma coisa também nesse refazer, né, eu estava conversando com uns alunos aqui que eu estava conversando antes de a gente gravar, né, que eles têm muito cuidado com alguns desenhos, e aí quando a gente vai lá, faz, ó, isso aqui não tá legal, tal, aí, nossa, vai dar um trabalho pra fazer. Não, gente, rabisco, sabe? Não trata isso com tanto esmero, não. Assim, é um papel. Pega outro, faz outro, assim. Infelizmente, a gente utiliza muito papel, mas na faculdade é hora pra isso. Lembrar a frase do Murad, nosso professor querido lá do fundão, tudo é rascunho. Pois é. Guga, leia o segundo tópico pra gente. Resolução de problemas, né? Falando em resolução de problemas, um dos tópicos mais abrangentes na educação da arquitetura é o que se refere como design thinking, né? A solução de problemas. A educação e o conhecimento do design thinking podem ser aplicados a qualquer campo onde as pessoas precisem resolver problemas. Arquitetos são ensinados desde o início a olhar um problema de todos os ângulos, para coletar informação, estudar precedente e então fazer escolhas visando a solução e também a análise dos efeitos das escolhas que fazem. Esse processo e essa habilidade pode ser aplicada a todo tipo de problema, inclusive fora da arquitetura. Pô, é o que o texto falou, né? Design thinking, eu não pesquisei isso, mas assim, é meio que uma metodologia que acho que entrou na moda, né? Usando muitas aspas, uns 5 anos pra cá, 10 anos pra cá. E, cara, parece que foi tirado da faculdade de arquitetura, né? Se você olhar o processo, né, que é observar, definir, ter ideia, prototipar, cara, isso é o trabalho da arquitetura. A gente, tem empatia que, na verdade, é você se colocar no lugar do outro. A gente faz isso com todos os envolvidos no projeto. A gente faz isso com o pessoal de instalação, com o engenheiro, com o cliente, né? Depois definir, criar partido, estudar forma, quer dizer, o que a gente vai fazer. Depois ter ideia. É o esboço, é o croquis, prototipar. Hoje em dia quase tudo em 3D, mas acho que todo mundo aqui fez. Usou muito EVA, usou muito papel Paraná, né? Depois testar, né? Levar pra sala de aula, chegar lá, ó, e aí? E depois implementar, porque tem um feedbackzinho no final, né? Funcionou, não funcionou? Vou levar isso pra vida, vou levar pro projeto, o que fica, o que eu abandono? Então, isso parece que saiu direto da faculdade de arquitetura e acho que tem um elemento muito gráfico também, né? De apresentação e tá muito em alta aí em diversos campos. É, uma visão, usando essa palavra holística, né, sobre os problemas, assim. Eu também não entrei muito aqui nesse tema, não pesquisei, mas, assim, de fato a gente incorpora isso, né? Eu lembro que teve um momento durante a confecção da minha tese que eu tive que parar e abrir a tese, assim, fazer um mapa, mapear tudo que eu tava fazendo pra eu mesma conseguir entender, né? E aí eu via que, às vezes, as pessoas no contexto lá que eu tava na pós-graduação não conseguiam fazer isso, não conseguiam fazer esse panorama geral, assim, que eu acho que vem realmente da nossa formação, né, de olhar por todos os ângulos, assim, né, e sistematizando para conseguir chegar num resultado final. Acho que isso me ajudou, de certa forma. Isso foi uma coisa que a faculdade de arquitetura me deu muito, assim, ou eu falo gesticulando, ou eu falo desenhando. A faculdade de arquitetura exige que você coloque as coisas de forma material, né, tem muita coisa que você fala, que é oral, que vem das ideias, do mundo da imaginação, mas essas coisas precisam fluir, né, de forma material, ou num rabisco,
rabisco, numa maquete. Eu acho que isso que o Guga falou também, né? Tipo assim, parece que o design thinking foi tirado, né? Pegaram um elemento da arquitetura e falou, vamos empacotar isso aqui, design thinking, vamos entregar para vários campos, botar um nome bonito, pô, Niemeyer, cigarrinho, tá fumando, mudando o slipchart dele lá, o que ele tava fazendo ali é design thinking, ele tava pensando, falando, desenhando. E aí, claro, depois quando isso vira metodologia, né, aí vira estrutura, desenho, matriz, eu acho que é uma coisa que os alunos de arquitetura estão ultimamente aproveitando muito pouco, porque eles se apegaram a uma única plataforma de representação que é a digital, que coloca uma interface entre você e a forma, né, então assim, a sua mão é a primeira, o plugin já tá instalado, né, já veio junto, né, e aí não, aqui você tem que pensar um comando, saber que você tem que dar o F8 pra linha reta, né, e tal, e achar um ícone pra clicar e fazer, tipo assim, seu pensamento ele não tá na ideia em si, ele tá na forma de materializar. Então o design thinking, assim, a gente tá falando de desenho, né, na verdade nem tô falando de design thinking não, mas eu acho que isso, assim, é uma coisa que as escolas de arquitetura, se a pessoa se dedicar, ela pode sair de lá com muitas ferramentas interessantes, assim. Essa coisa da maquete física, essa coisa do desenho. Uma coisa que eu achei interessante aí que fala, que é olhar por diversos ângulos, né? Recentemente eu tenho tido experiências, assim, em outras áreas, poder público e tal, e conversando com pessoas de outras áreas. Cara, é impressionante como pessoas de outras áreas só olham para suas áreas. Então você conversa com um advogado, ele fala aí a gente tá lá, assim, pô, eu não entendo nada de juridiquês, mas eu sei de outras coisas que a gente começa a pensar, e eu falo assim, não, realmente, o profissional de arquitetura, ele se encaixa em vários lugares por essa possibilidade de olhar as coisas de diversos ângulos, que isso, né, virou a metodologia do design thinking. Então eu super concordo aí com esse tópico. E eu até acho que essa habilidade, apesar de eu ter falado cada etapa dela, você consegue se adaptar muito rápido, né? Não é o tipo de coisa que você precisa estudar e implementar. Não é. Basta você saber, dependendo, como você disse, apresentando o projeto, conversando com um cara que é advogado e tudo mais, você rapidamente se ajusta e busca outra alternativa pro que você está querendo demonstrar, né? Eu acho que já falei isso também. Já tem mais de 10 anos e toda semana eu apresento projeto. Toda semana eu apresento projeto. Tem 10 anos e toda semana eu apresento projeto. Alguns não são meus, a maioria são meus, ou estou envolvido, e eu não apresento para arquitetos, e eu não apresento para engenheiro, eu apresento para médico, investidor, advogado, gente de TI, e é impressionante como foi o que você falou. Às vezes você tá lá na sala com 3D, com planta, cara, levantar da cadeira, botar a mão, gesticular, falar, isso é do tamanho disso, empurrar a cadeira, sabe? Você vai arranjando coisa para poder se expressar, né? Isso tem na faculdade de arquitetura, como o Rafa disse, eu acho que talvez não esteja sendo tão bem explorado, né? Eu acho que eu explorei bem isso, porque assim, já FRJ era muito atrás, né? Então, eu acho que eu dei sorte nisso aí. Eu acho que uma coisa que... Acho que tem a ver, assim, uma coisa que eu sempre, todo semestre, eu falo com os meus alunos. Uma das melhores invenções para arquitetos se chama papel manteiga. Que você compra no supermercado por R$7, sei lá, tá caro, né? Mas, assim, e você desenha por cima, depois você desenha por cima de novo, você rasga e tal. Só que eu falo pras paredes, assim, eu levo meu papel manteiga e fico dando lá. Aí tem a ver com o primeiro tópico também. Não tá bom, e desenha por cima e vai de novo. Por exemplo, às vezes eu vou orientar, eles trazem o computador. Eu falo, não, eu quero meu papel manteiga. Peraí, eles vão falando, eu vou desenhando o projeto deles no papel manteiga. E no final eles querem meu papel manteiga, porque ali tá o processo, né? Então, eu acho que essa é uma ferramenta, esse é um material, aliás, que pode também ajudar e que a gente leva pra vida também. Eu não tenho muito a acrescentar, não. Acho que vocês falaram bem. Essa ideia de você analisar por diversos ângulos através do desenho, ou de uma maneira tridimensional de pensar, ela é importante. Que a gente pode também extrapolar para um pensamento mais amplo, mais múltiplo, para reconhecer que outras disciplinas também estão colocadas ali, né? Então, acho que eu não tenho muito a acrescentar, não. Vocês falaram muito bem. Parabéns. Você tem que falar para os seus alunos também qual é o papel do arquiteto. É a gag do primeiro ArchiCast. O papel do arquiteto é o papel manteiga. Pô, é manteiga, né? É manteiga. Esse é o papel essencial do arquiteto. Muito bom. Marissa, quer ler o terceiro tópico pra gente? Sim. Terceiro tópico, eu gostei muito, porque eu tô com essa impressão, assim, com esse pensamento na minha mente, por causa de uma etapa aqui da vida que eu tô saindo, que é aprender, ler, pesquisar. Outra habilidade muito útil é aprender a como aprender. Ninguém nasce sabendo sobre os motivos em mosaicos do Art Deco, mas se você tiver que escrever um artigo sobre eles numa aula de história da arquitetura, provavelmente vai aprender um pouco do processo de conduzir uma pesquisa. Quando o professor sugere capítulos para a leitura da noite
noite pro dia, você também deve ter aprendido como absorver de fato o que já leu, para não desperdiçar suas noites encarando o mesmo parágrafo por meia hora. ChatGPT. Ter um conjunto de habilidades permite que acumule novo conhecimento de maneira eficiente. Isso sempre será benéfico. Então, em teoria, você conseguirá guardar alguns dos seus antigos hábitos de estudo, mesmo quando estiver fora da aula. Eu acho que essa é uma habilidade muito importante. Eu acho que arquitetos, de uma forma geral, precisam, de fato, dessa habilidade de aprender e de pesquisar, né? Eu achei interessante o exemplo que ele traz aqui de um trabalho de história da arquitetura, que é muito mais um trabalho de pesquisa, né? De você encontrar coisas, encontrar informações, assim, ser curioso mesmo. E eu acho que essa curiosidade se expande para a sua prática de uma forma geral, para uma prática de projeto, porque você vai projetar determinado edifício, então você tem que pesquisar também, né, que seja sobre aquela tipologia arquitetônica, sobre um programa de necessidade, sobre materiais. Então, essa habilidade, de fato, ela é importantíssima, assim, e ela se expande para outras coisas da vida, eu acho. Essa curiosidade mesmo, né? E eu falei que eu achei interessante, porque eu acabei de sair de um doutorado, e aí muitas vezes pensando assim, gente, o que eu tô, de fato, trazendo disso, né? Eu acho que é muito essa habilidade mesmo de pesquisar, de conseguir estruturar um problema, de pensar, né? Estruturar um problema, criar uma linha, né? De raciocínio ali, de investigação, que é útil para várias coisas, assim, que não só uma pesquisa acadêmica, né? Então, é uma habilidade muito necessária, aprender a aprender. Não, isso é fundamental, e eu acho que hoje, por conta, vocês falaram de ChatGPT, né, eu vejo muita preguiça, assim, nas pesquisas que eu vejo dos alunos, assim, há um copia e cola danado, e às vezes eu acho que os alunos não entenderam o que eles estudaram, sabe? O que a Marissa falou de aprender a aprender, ele é fundamental, e eu acho que às vezes eles não aprendem a aprender, eles só aprendem a copiar e colar. Isso é um problema sério, que aí quando você vai perguntar alguma coisa pra eles em relação a isso, eles não sabem, eles só sabem fazer que nem papagaio, repetir. Eu acho que a faculdade te dá essa possibilidade, mas eu acho que hoje em dia é um dos tópicos mais problemáticos, e talvez seja uma questão de geração também. Não sei o que vocês acham. Coloquei uma polêmica aqui. Não, pois é, assim, a gente tá numa época que, cara, a leitura, ela tem uma competição desonesta, né, cara? Tem videogame, vídeo no YouTube, ChatGPT, assim, TikTok, Instagram, assim, eu tô de uma época, e eu tive um tipo de cultura quando eu vivi, né, que eu ficava muito tempo sozinho, e eu ficava muito adulto, assim, eu não tinha muita coisa pra fazer. Eu não sei se eu virei um leitor por gosto ou por hábito, porque só tinha um estante na minha casa, e uma TV que era disputada por outros membros da família. Então eu não podia ler, e o gosto veio do hábito. Eu tenho 2 filhos e, cara, eu sei a dificuldade que é. Também recebo muito estagiário, né? A gente vê essa turma aí. Cara, a leitura hoje é dureza. Pra galera parar e ler, eu só tô dizendo ler, eu não tô nem dizendo ler com profundidade, né? Quem quiser aí procura os vídeos do Cláudio Barros, né? Que a gente já falou sobre isso. Não tô nem falando sobre ler com profundidade. Falei. Então, o dia você falou, né? Passei o texto. Vocês leram? Tá lendo só pra gente discutir, né? Então, é uma competição ingrata e, pô, a gente cria uma sensibilidade na arquitetura que ela é muito visual, né? E a gente valoriza muito isso. E eu acho que não é passada a importância da gente, né, criar outras formas, né, de expressar e de aprender com a leitura. Então, eu não tenho a menor solução para isso, tá, gente? Eu faço parte do problema também. Mas eu não sei se tem uma solução para isso, né? Nossa. Nessa eu tô pessimista também. Eu também não sei, acho que é sintomático da era, do tempo, porque realmente é muita competição mesmo, né? A leitura é quase um momento de meditação, assim, você tem que parar as outras coisas, de certa forma, tentar parar as outras coisas, né? As outras interrupções, assim, e tá cada vez mais complexo, né? Aqui, nesse tópico, eu acho que o autor deu uma roubadinha, porque isso é de toda a faculdade, eu acho, não é só de arquitetura. Então, assim, aí deu uma roubadinha. Eu concordo com o que vocês falaram, assim, e nesse tópico eu também sou bem pessimista, assim, porque a tal falta de interesse, né, que a gente tava falando, acho que em off, leva a uma passividade que, por exemplo, gente, tem uma geração aí que não sabe pesquisar as coisas no Google. Não sabe que se você colocar aspas, ela é Google literal. Não sabe que existe o Scholar, né, que é já uma pesquisa específica porque eles já são de uma geração que é da rede de recomendação e não da rede que você vai lá no palheiro procurar a agulha, né? Igual a gente que é da época do KD, Alta Vista, né? A gente tinha que procurar as coisas lá na 20ª página pra achar o negócio que a gente queria. Eles não, eles só recebem as coisas, só recebem. Fica difícil essa coisa de querer aprender, né? Mas eu acho que tem essa coisa também do aprender a aprender, né? Que é muito dessa escola construtivista aí. Assim, aí é uma opinião, tá? O pessoal vai me matar aqui. Mas eu acho que essa coisa de construir esse aprender a aprender é meio
que um amuleto, assim, pra falar, pô, galera, tem que aprender. Aprender é aprender, entendeu? Tipo assim, aprender. Eu não sei, enfim. Eu sou da escola asiática, cara. Eu sou de aprender por repetição, cara. Você bota o cara sentado ali com o mão, bota uma ficha de 200 exercícios de matemática em 1 hora. Eu também sou da cultura aí, né? Sou praticante de karatê, assim, repetição. Catar, repetição, memorização. E aí, quando você vai pra luta, pro comitê, já tá tudo ali meio que... É igual futebol, né? Você vê esses jogadores que são habilidosos, eles já têm esses movimentos gravados, né? O cara faz o movimento ali de forma natural, mas ele treina muito, né? Eu tava ouvindo um neurocientista até comentando isso hoje mesmo no podcast. Ele tava dizendo que o nosso cérebro funciona sempre fazendo uma relação custo-benefício de ATP, de gasto de energia. E aí ele tava dizendo isso, que o improviso dos atletas, dos músicos e tudo mais, na verdade é uma repetição que já consolidou um espaço na sua mente que ela não gasta energia. E aí esse cara, ele tem muita energia disponível para caso alguma coisa saia do normal, né, do que ele tá acostumado, ele pode ter tempo, quer dizer, tempo naqueles microsegundos, enfim, pro atleta, para poder improvisar. O improviso é esse gasto de energia que eles têm econômicos, né? E quando você não pratica, tudo para você é difícil. É só você tentar para fazer uma coisa pela primeira vez, né? Tudo é difícil. Qual que é o próximo pra ler? Sou Joe. Gestão do tempo. Cenário completo. Muitos adultos ativos e arquitetos, em particular, parecem ter uma péssima gestão do próprio tempo. Concordo. No entanto, se puder acumular um tempo significativo gerindo as suas habilidades enquanto estiver na escola, o seu eu do futuro vai agradecer o seu eu do passado. Mas isso é uma coisa que eu falo pra eles, é a questão da presença, né? Você tá presente naquele momento de corpo, mente, alma, coração, né? Então os alunos estão na aula fazendo coisas de outra aula e pensando na aula que vai ter depois. Eles estão em tempos diferentes no mesmo tempo. Claro que a boa gestão do tempo é incrivelmente útil quando se está na escola para evitar o máximo de noites em claro nos ateliês, mas nem é preciso dizer que vai continuar sendo útil depois da graduação, isso é verdade. Devido às pressões frequentes envolvidas nas escolas de arquitetura, os alunos têm uma boa oportunidade, isso aqui é interessante, ele não está falando que se aprende, mas que tem uma boa oportunidade para aprender a priorizar as tarefas e gerir o seu tempo sabiamente. Se você não fizer enquanto ainda for aluno, qualquer situação similar na vida não vai ser nada em comparação. Aí eu acho legal, interessante. E aí vocês? Joguei pra cima a bola. Quando Miss Van der Rohe falou que menos é mais, ele tava dizendo sono também, né, pro aluno, né? Esse tópico é legal, porque ela assume que é um problema das pessoas hoje gerir o seu tempo. E o Rafa comentou uma coisa interessantíssima, que realmente, né, as pessoas, elas nunca estão onde elas deveriam estar. No sentido de que ela tem lá que assistir uma aula, né, assistir uma aula teórica ou uma aula prática, ela não está necessariamente focada naquela aula. Ela está resolvendo coisas, sei lá, no celular e que não tem a ver com aquele tempo ali. Só que elas não fazem isso só na sala de aula, não. Elas fazem isso em qualquer outro ambiente. As pessoas hoje, elas dificilmente elas estão concentradas naquilo que elas têm que fazer naquela hora. Elas não estão focadas no presencial. Isso também eu acho que causa questões das ansiedades também, tem um pouco a ver com isso, assim. Sempre pensar no futuro, sempre não estar ali, entendeu? Não estar focado no presente e no que está acontecendo ali. E eu tô falando de uma questão geracional que tem muito a ver, né? Apesar aí do artigo ter sido escrito em 2017, não ter pegado tanto essa modificação tão recente, mas esse aprendizado pode ser fundamental, não só para os alunos, também para os professores, né? Que tem que também se dedicar. E o professor também tem uma questão, né? Que o professor não só dá aula, acabou o trabalho dele, né? Leva o trabalho para casa. Então, você não saber gerir o que ele tá fazendo pós-aula, né? Que é corrigir exercício, preparar a aula. Tem tantas outras questões que acontecem na vida do professor também, e tá enrolado. Então, essa ideia de gerir o tempo e de como a faculdade pode te ajudar nisso, ela é fundamental. Eu acho que ela te ajuda no sentido de te dar prazos, principalmente, né? Então, prazos, deadlines, pontos. Só que eu também sou um pouco pessimista com isso, assim, porque esses dias eu tive uma entrega de projeto numa disciplina e os alunos simplesmente não entregaram. Eles foram pra aula e ficaram fazendo o projeto na aula. E era pra entregar o projeto. E eles não se importaram de perder ponto por não entregar, assim. Então... Pô, Marcia, eles estavam entregando o processo, gente. Sim, com certeza. Não produto. Pois é. E eu não sei também se tem como se ensinar isso também. Muito complexo. Nem sei se acho que aprende a marra, né? Aprende nos prazos mesmo ali. Eu também concordo com você. Essa é uma coisa que as pessoas aprendem mais na marra do que não tem uma aula de gestão de tempo, né? E prazos são coisas, assim, realmente motivadoras. Né? Se não tiver prazo, não tiver deadline, infelizmente a coisa não anda. E o prazo é o que mais se parece com a vida real, né? Não
tem na faculdade de arquitetura, acho que a coisa mais objetiva que tem lá é o prazo, porque na vida real o prazo urge, ele impera. Mas assim, em defesa dos alunos, e eu estou falando alunos porque, na verdade, a gente está falando de habilidade de faculdade, então a faculdade de arquitetura, ela desenvolve, né, muitas habilidades distintas, né? Você tem que ler, a gente estava falando. Tem cálculo na faculdade, não sei o quanto tem hoje em dia, mas tem alguma matéria de cálculo, né, enfim, na faculdade. Tem matéria de representação gráfica, tem matéria de representação digital, tem maquete, tem seminário, né? Então, assim, é muita coisa distinta. Eu sempre disse que isso é uma das coisas mais complicadas da faculdade de arquitetura. São coisas que você nunca fez, né? Você pega um garoto de, não vou nem botar 16, 17, então um garoto de 19, 20, cai na faculdade. Hoje em dia, 19, 20 é garoto, né? Não, é que você tá falando, um garoto de 19 anos, ele nunca leu, nunca escreveu, nunca teve compromisso. Ele nunca escreveu, nunca apresentou um seminário, nunca fez uma maquete na mão, não fez projeto, o cara não sabe o que é fazer projeto, nunca desenhou. Às vezes ele até gosta de desenhar, mas ele não tem metodologia, não tem técnica, enfim. Cara, é muita habilidade para aprender. E aí, a nossa faculdade cobra produto, né? A gente sempre entrega um projeto, entrega uma maquete. Às vezes você abandona algumas coisas e fala, cara, eu vou focar nisso aqui porque isso aqui que é importante. Mas, se você for aluno, o resto também é importante. Se estiver ouvindo esse podcast, o resto faz parte da construção, cara. É um pilarzinho ali. Não existe arquiteto que só ficou fazendo projetos sem do nada, da cabeça dele, né? Sem outras referências, sem entender contexto, entender a parte de computacional, trabalho em equipe. Então, a oportunidade que a faculdade vai te dar é essa. É uma coisa que você não sabe fazer, como você nunca fez, você não sabe que tempo demora para fazer, só que a vida real é exata assim, não é a faculdade. Aliás, uma outra reflexão aqui, provavelmente a parte mais difícil da tua vida com a arquitetura vai ser durante a faculdade. Depois que você sai, tem gente que sabe fazer o que você não sabe. Você está mais focado, você está fazendo um projeto, você não está fazendo um projeto de urbanismo, um de interiores, você não está detalhando uma outra matéria, fazendo pesquisa sobre arquitetura grega. Você está trabalhando só naquilo, é o projetinho seu lá, que você é responsável. Então, assim, abrace esse turbilhão que é a faculdade, faz parte. É um processo de autoconhecimento, você vai se encontrar aí. Bom, então assim, a gente chegou meio que à conclusão aqui que então a gestão do tempo é a mais tranquila, porque é a única coisa que não muda, né, que é o prazo. Eu gosto de falar para os alunos, gente, projeto não tem fim, projeto tem data de entrega. E é isso, a única coisa que não muda é a data de entrega. Algumas coisas mudam depois, mas é talvez aí o único parâmetro objetivo que a gente tem aí nessa confusão que o Guga bem relatou aí, né, das várias habilidades, né, aprendendo ao mesmo tempo, assim, tal. Por outro lado, o Google falou assim, vai estar fazendo o seu projeto, mas eu gosto de falar pra eles também, assim, o seguinte, gente, vocês estão desesperados aí, que vocês têm entrega de PA, de não sei o que, babá, mas, pô, eu espero que quando vocês se formem, trabalhem, vocês não estejam fazendo só um projeto, estejam fazendo mais de um, né, então vocês vão ter que também gerenciar essas entregas e tal. Isso é verdade. Né? Então, assim, a questão é mesmo organização, né, e que é difícil nessa fase de formação, porque, além disso, é a faculdade, né, cara, é a vida solteira, a vida de aproveita, né, conhece pessoas novas, né, sai de casa, né, para muitos, então assim, é difícil mesmo, né, equilibrar. Quinto tópico, não se levar muito a sério. Vou resumir aqui o que o tópico diz, basicamente que o aluno de arquitetura ele se expõe muito, porque ele faz muito mais trabalhos manuais ou coisas que ele faz da sua criatividade do que outros cursos, então ele vai estar sempre exposto mais do que outros alunos, e nesse caso é muito fácil a gente se perder nessa vaidade de querer sempre acertar e realmente, assim, é muito difícil acertar de primeira de uma vez só. E aqui tem uma frase muito boa, nesse parágrafo que ela fala o seguinte, foque no que tem que ser feito e pronto. Então é uma coisa muito objetiva, você tem que fazer, faz, produz e pronto. Se aquilo vai estar agradável, bonito, não. Você tem uma tarefa, faça aquela tarefa. É claro que você vai procurar fazer da melhor maneira possível, mas assim, como a gente falou um pouco do prazo, né? Então obedecer os prazos, obedecer as regras, entregar. Isso que é o mais importante, né? Estabelecer para você, não só da disciplina, mas estabelecer prazo, estabelecer até onde eu posso chegar, terminei aqui, então vou arrumar isso aqui para apresentar. Então, se organizar nisso e focar no seu produto. Eu acho que até tem uma questão da reflexão do próprio julgamento daquele produto, né? De que como a gente muitas vezes pessoaliza muito aquela produção, né? Qualquer crítica àquela produção vai ser uma crítica pessoal. E não é, né? Nunca será. É claro que pode ter alguns casos específicos que precisam de algum outro olhar, mas geralmente a gente está focado ali em discutir o produto, não discutir as pessoas ali. E claro, super entendendo que muitas vezes a gente não consegue desassociar, mas se a gente tem isso claro na cabeça, de que a gente não precisa se levar tanto a sério ali, de que o objetivo, né, é o produto, a gente
acaba ganhando mais, né? Você projeta uma merda porque você é preguiçoso. Não, mas sabe o que eu achei interessante desse tópico? Ele começa fazendo uma descrição, e aí eu lembrei da minha época de faculdade, né? Se a escola de arquitetura te ensina alguma coisa, é que é o conforto de ser facilmente notável. Quantas vezes eu já subi pra faculdade com a maquetezinha na mão, assim, no ônibus, o pessoal olhando, ou você entra com aquela pasta A3, né, no ônibus e tal, o pessoal olha assim, pô, o que é isso, né? Vendedor de... Ou aquele canudo, né? Chegou um massagista aí, não, isso aqui não é máquina, isso aqui é a pasta. Então, acho que esse tópico fala um pouquinho, assim, da faculdade de arquitetura tem um pouco de excentricidade, assim, também, né? Essa coisa das maquetes, do canudo, do desenho, né? Tipo assim, eu tinha amigos, assim, em época de faculdade que faziam outros cursos, falavam, pô, essa faculdade você fica lá cortando papelzinho, desenhando, né? Então... Cara, todo mundo acha que a maré mansa, cara. Eu acho que esse é o maior mito da faculdade de arquitetura. Exatamente. E a gente fazia as nossas disciplinas, não era ainda faculdade de arquitetura, então a gente fazia disciplina, tipo, não sei se a Dilson lembra, a gente fazia disciplina de artes na escola de artes, depois ia pro prédio onde tinha aula de física, química, a gente ia lá pra ter aula também, então a gente circulava entre os vários tipos, assim, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante porque a gente circulava entre os extremos, né? Do curso de artes ao pessoal da física lá e tal. A arquitetura era sempre aquele ser ali meio híbrido e tal, e assim, foi o que eu pesquei, né? Na verdade, o tópico, assim, essa descrição que falou aí. Essa descrição, pelo menos o enunciado, me lembrou essa frase que você falou sobre o projeto, de que esse é o pior projeto que você vai fazer. Eu acho que isso se aplica também, né? De não se levar muito a sério também, nesse sentido de entender que você tá fazendo exercícios, né? Que você tá num momento de experimentação, assim, também não precisa se levar tão a sério como se aquilo ali fosse a última coisa que você tá fazendo na vida, sua obra-prima, né? Eu acho que esse ambiente de experimentação também, ele tem a ver com isso também. Ou estou acrescentando. A faculdade deveria ser assim, mas essa não é a experiência que eu tenho, não. Eu acho que tem uma disputa de ego e vaidade na faculdade de arquitetura que, cara, é de aluno para professor, para coordenador de curso, para diretor. Eu, pessoalmente, não me levo a sério em absolutamente nada do que eu faço. Mas eu acho que a faculdade de arquitetura ela poderia ser um pouco mais, né, essa questão da experimentação que vocês falaram, como são outros campos artísticos, como o teatro, por exemplo, que realmente tem uma metodologia para tirar o ego das pessoas. Os cursos de teatro, eles têm isso. A faculdade de arte lá da EPA, né, ela é junto à FAO lá na UFRJ. E a gente andava muito com a galera de paisagismo, o pessoal de design industrial, o pessoal de belas artes. Essa galera também fazia a mesma coisa. Se ridicularizava, se pintava, né, pintava cabelo de azul, faziam mostras e tudo mais. E eu sempre senti certa arrogância assim, da galera da arquitetura, tipo, não sou essa galera de artes livres, não, sou sério. Eu uso sapatênis. Não sou trelelê, não. Que isso? Pois é, essa brincadeira ela é válida, né? Tem uma parte aí do nosso potencial artístico que desperta, que, né, você consegue canalizar melhor quando você tá fora desse jogo de egos aí, né? Não sei se isso se aplica muito, não, mas talvez fosse melhor. Com certeza, faz sentido, sim. Próximo tópico, quem que pode ler? Marissa? Sexto tópico é aprender a receber críticas. A menos que você seja o próximo Paulo Mendes da Rocha, e mesmo que o seja, ou que o fosse, todo estudante de arquitetura enfrentará críticas ruins. Na esperança de que você já aprendeu a habilidade anterior de não se levar muito a sério, você não vai levar as críticas para o lado pessoal, embora seja sempre difícil um observador externo destruir o projeto no qual você depositou toda a sua alma, como se fosse o projeto da sua vida, né? Críticas duras podem frequentemente parecer um ataque pessoal e todos conhecemos os estudantes que defenderam seus projetos até a morte, sem absorver o feedback dos seus avaliadores. Esse não é quem você quer ser na graduação e muito menos quem você quer ser na vida. Existe uma diferença entre corrigir um mau entendimento sobre o seu trabalho e ser apenas argumentativo. Como as escolas de arquitetura estão repletas de oportunidades de críticas e feedbacks, com o tempo você aprenderá a compreender e integrar a crítica construtiva de seu trabalho. Será? Pô, isso é muito bom, hein? Esse é muito bom. Esse tópico eles mandaram bem. Nesse ponto, ele poderia também, aquilo que eu falei, né? Ele deu uma roubadinha e poderia se aplicar a outras áreas. Mas a arquitetura, o aluno é muito exposto, de fato, né? Então, assim, o Guga fez engenharia, né, Guga? Também, não fez? Tá fazendo. Também. Não, já acabou, graças a Deus, já acabou em 2019. Vou dar um chute aqui, mas eu acho que se você passasse todo o tempo da faculdade de engenharia sentado na última carteira de cabeça baixa, escutando as aulas, fazendo as avaliações, você passava, né? Não só engenharia, cara, tem muito curso que é assim. Agora, arquitetura não, cara. Aluno do
primeiro período, segundo dia de aula, o professor chama ele para apresentar o conceito do projeto dele, entendeu? Sem saber o que é conceito, né? Então, assim, eu acho que também os alunos de arquitetura são colocados muito na fogueira também. Eu vou fazer uma defesa aqui. Nós, docentes, jogamos os alunos na fogueira várias vezes, assim. Com várias coisas, assim. Desde não explicar qual é o propósito da atividade, o trabalho, até mesmo, sei lá, uma indefinição do que de fato vai ser cobrado e tal. Assim, são uma série de coisas que acontecem no dia a dia da docência. Mas, de fato, essa habilidade de aprender a receber críticas é importante. Eu gostei do finalzinho da descrição, que é assim, com o tempo você vai saber, então, identificar aquela crítica que é construtiva, né? Aquela que, de fato, tá querendo que o seu trabalho melhore, aquela que pode ser meio que pessoal ou que você mal interpretou, né? Acho que isso é a experiência que vai dando também. Mas o que eu acho importante é que tem uma motivação para que você busque responder às críticas sempre, porque também a argumentação, né? Essa coisa de você argumentar sobre um erro apontado faz parte do aprendizado também. Então é uma coisa que é importante estimular também nos alunos, né? Pô, eu tô te falando, mas você tem aí a réplica, né? Depois tem a tréplica e a nota. Muitas vezes quando eu tô orientando um projeto, assim, que o aluno chega, né? Muitas vezes ele acha que ele tá sendo arguido, né? Eu tento criar um ambiente, assim, de até falar com a pessoa, olha, isso aqui é o meu ponto de vista. Você pode discordar de mim. Então eu tô te dando, assim, a minha experiência, aquilo que eu acredito que é um caminho, mas não quer dizer que seja o caminho correto, né? Mas, enfim, são várias experiências pelas quais os estudantes têm que passar, assim. E por vários professores diferentes também, né? Cada um com uma metodologia, cada um com uma visão do que tem que ser o ensino, do que tem que ser aquele momento ali. Mas eu acho que é desafiador, assim, né? Pro aluno que tá iniciando, principalmente, chegar nesse ambiente onde ele vai ser criticado. E às vezes, assim, uma coisa que a gente já tinha comentado, pensei em comentar antes, mas não comentei. Eu acho que também o sistema de ensino, de uma forma geral, né? Se a gente pega desde o ensino básico, que é a forma de avaliação, né? De dar nota, que é quando o Rafa tava falando da questão da nota. Se cobra um desempenho, né? Se cobra aquele desempenho no sentido de nota, assim, de resultado. Então, se você deu uma crítica ruim, quer dizer que minha nota vai ser ruim, aí eu tô perdendo, enfim. Tem toda uma cultura também que é difícil de se desfazer, né? Pegando carona no que você falou aí sobre a nossa cultura de ensino, a gente não tem uma cultura básica de expor um pouco mais o aluno gradativamente, né? Se a gente pega aí, eu não entendo quase nada da cultura americana, mas a gente cria em filme que as crianças pequenininhas fazem campeonato de soletrar, tem clube de debate. Então, assim, é óbvio que isso são passos. Quando você chega num curso universitário, você tem mais estofo para poder defender ideia, ouvir, assim, e você entende um pouco mais o processo. Aí você pega um aluno da escola brasileira que, pode passar tranquilamente toda a vida acadêmica sem nunca ter precisado se posicionar. Isso não faz parte do nosso currículo. Aí entra na faculdade e aí o cara fala isso. Defende aí tal coisa, defende um conceito, defende um tópico. Aí toma distraído. Pois é um problema maior, né? Isso vem um pouco aí do ensino básico da nossa cultura. Eu vejo muito assim, às vezes os alunos, disciplina de projeto mesmo, por exemplo, eu divido a disciplina de projeto com outros professores, uma disciplina. E aí ele fala assim, mas o professor tal mandou fazer assim, por isso que eu falei, ele manda em você? Poxa vida, eu não tô mandando você fazer nada, eu só estou sugerindo, tô dando a minha experiência. Você pode chegar pra mim e falar assim, não, eu não concordo, eu não fiz assim por causa disso, me deu uma justificativa, né? E aí fica esse conflito, assim, que eu acho que vem de muitas camadas, de muitas coisas mesmo, de fazer assim, então eu vou fazer o que o professor mandou para que ele me avalie bem, né? Então é complexo também isso aí. É um desafio. Não, e ainda tem uma outra coisa ruim, né? A gente falou de ouvir crítica de professor, e ouvir crítica de outro colega? Porque rola isso tudo, né? Rola muita crítica de outro colega, ou às vezes em trabalho em grupo, ou às vezes naquela prancheta compartilhada com todo mundo apresentando, e todo mundo é convidado às vezes a se manifestar. Eu tive bastante aula assim, cara, é ruim ouvir do professor. Ouvir de alguém que você acha que não tá tão legal, o trabalho não tá tão legal quanto o seu, o cara tem que falar, mas é isso, faz parte do aprendizado, ouvir, se posicionar. Esse tópico realmente é das coisas mais intrigantes de uma faculdade de arquitetura, porque esse limite do produto e do pessoal ali é um negócio que é muito complicado de você, principalmente para alunos mais novos, e nem só para os alunos mais novos, é um negócio complicado de trabalhar, né? Ainda mais para os alunos que não conhecem o Faustão, né? Vai vir uma geração que nunca viu no pessoal e no profissional, né? O louco, meu.
Pois é, mas é uma linha tênue mesmo, né? Eu tinha falado no tópico anterior, né, da gente objetificar, né, as críticas e tentar não partir pro pessoal. Tem uma questão também de você saber como falar, se posicionar, claro, mas saber e fazer com que a pessoa que tá ouvindo sua crítica ou sua avaliação, de que, olha, esse produto aqui, eventualmente, pode até acontecer de uma pessoalidade ali num comentário, mas passa também por um entendimento, por uma explicação do professor. Pode passar por uma questão pessoal, mas não é sobre isso, entendeu? Entender que não é sobre isso. É um negócio que é um exercício diário, né? Na faculdade de arquitetura e quando você é arquiteto. Porque eu acho que até quando você sai pro mercado de trabalho, as coisas ficam extremamente objetivas. Porque você tem que produzir, você tem que entregar. E muitas vezes, assim, a não ser que você esteja com um cliente, né? Que você vai, por exemplo, fazer uma casa pro cliente, o cliente vai falar, não gostei, tá ruim e tal, mas, assim, não é o seu par ou não é o seu professor, né? É uma outra coisa. E até a gente pensa, muitas vezes, não gostou, mas não entendi nada. Tem aquela vaidade nossa também, não sabe? Não sabe nem o que tá querendo, né? Sabe nem o que tá querendo, Então essa relação de vaidade, ela é trabalhada mais na faculdade mesmo. E é interessante notar que é um negócio difícil, realmente, mas tem todo um jeito de falar e de explicar, né? Enquanto professor, eu busco isso, porque é um aprendizado diário, né? A forma como você vai falar e a forma como você vai lidar com os alunos, mas tem isso também. Eu acho que fica muito restrito também a época de dificuldade, é uma ótima oportunidade. A gente brincou, né? Qual o limite do humor? E você falou dessa coisa de como fala, né? Vou contar uma história aqui pra vocês rapidinho. Uma vez eu fiz um comentário que eu tentei ser, assim, engraçado, assim, tipo, com leveza, né? Mas eu achei que, tipo assim, eu fui mal interpretado. Era um projeto de uma praça e tal, e aí os alunos apresentaram lá, e o projeto, ele era tipo uma rampa, toda de concreto, assim, sem vegetação, sem nada, e ia fazer tipo um mirante no meio da praça, assim, toda seca, né? E eles apresentaram a rampa e tal, e falando da apropriação, que aquela rampa seria apropriada e tal, né? Aí o meu comentário do projeto, eu comecei falando assim, gente, a única vez na vida que eu vi alguém se apropriando de uma rampa de concreto, assim, foi quando o Vampeta deu cambalhota, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Assim, muitos não lembravam do Vampeta, nem da cambalhota que ele tinha dado na rampa do Planalto, mas assim, eu quis ilustrar uma situação, mas ficou uma coisa muito chata, assim, porque, tipo assim, falou assim, pô, você tá zoando meu trabalho, né, tipo assim, não é uma zoação, mas assim, foi onde eu tentei encontrar, assim, tipo, eu poderia ter falado assim, bem, essa tipologia arquitetônica e tal, não promove uma apropriação. Você tentou se conectar com os alunos, só que os alunos eram mais novos do que você pensava que era, né? Esse é o item número 5, não te levar tão a sério, tá vendo? E eu acho que eu aprendi, eu não me levei muito a sério, falei a bobagem lá, acho que eu magoei algumas pessoas, eu peço desculpa pra quem lembrar dessa situação. Com certeza devem lembrar, Rafa. Com certeza. Eu lembro até hoje, Rafael. Vou falar o nome, foi o James da FRJ, pegando meu pagode. Ah, foi o James? Eu conheço o James. Na época ele era auxiliar do Marquinhos, né? Os dois davam aula de estudo da forma. Aí ele pegou meu projeto e perguntou pra mim, você tem certeza que você quer fazer arquitetura? Aquela... Mas aí, faz parte. Assim, eu tô contando isso por quê? Porque o Marquinhos, e as pessoas vão lembrar dele, eu tô falando nominalmente, eu vou concluir essa história. E depois ele ficou muito meu amigo no final da faculdade. Ele é um personagem, gente. Aquilo é um personagem do começo da faculdade. Hoje a gente pode até questionar, eu tô contando uma história de mais de 20 anos atrás, mas era um personagem, cara. Botar você no fogo e se vira nos 30 aí, cara. Daqui pra frente vai ser assim. Você vai fazer um trabalho e as pessoas vão falar do seu trabalho. Depois eu entendi, mas não esqueci do dia do pagode. Separado lá como mau exemplo. Meu trabalho foi separado como mau exemplo. Então vamos lá, eu vou ler o próximo, né? Fazer propaganda de si e do seu trabalho. Se você tem um claro entendimento do seu trabalho e de suas opiniões, será capaz de fazer propaganda de si e de suas habilidades para os empregadores ou clientes em potencial. Através do processo de fazer um portfólio de projetos, arquitetos e designers investem muito tempo em seu trabalho e, portanto, aprendem como descrevê-lo melhor para os outros. Isso é verdade. Na verdade, quando estiver em uma entrevista de emprego, você já terá praticado o mesmo passo mais de uma vez em bancas das disciplinas. Ter orgulho do seu trabalho e falar com confiança e integridade sobre ele pode te levar longe na vida da profissão. Exatamente, às vezes não é falar o que você está falando está correto ou incorreto, mas é sim com a devida convicção. Porque é isso, né? Toda apresentação de projeto é necessário desenvolver uma convicção, porque você não sabe se aquela resposta ali de trabalho está atendendo ou não a determinada demanda e tal. E eu acho que a gente poderia trocar de fato isso como convicção, né? Eu acho que a faculdade de arquitetura exercita nos estudantes profissionais a necessidade dessa
essa convicção, e aí isso se reverbera em... Aí eu achei o termo que eles usaram aqui, fazer propaganda de si, de seu trabalho, que não é bem isso, acho que poderia ser convicção. Já tô propondo aqui, vamos alterar, tem convicção. Vamos. Hoje parece que tem mais gente que sabe fazer propaganda do trabalho do que, na verdade, fazer o trabalho. Pois é, exatamente. Tem isso também. E dar aulas sobre o trabalho. É verdade. Mas isso é uma coisa que eu cobro muito de mim, cobro muito do pessoal que acaba trabalhando comigo, que é ter essa convicção do que tá fazendo, né? Porque existe muita coisa tácita, né? Eu trabalhei com o Adilson, né? Assim, se eu pego um papel e mostro pro Adilson, eu preciso falar muito pouco, né? O papel mostra muita coisa pra ele. Ele vai olhar ali e vai entender muita coisa. Mas quando o cliente, quem tá ouvindo, não é arquiteto, você precisa se justificar. E eu acho que uma das piores coisas que tem é você mostrar alguma coisa e você não ter justificativa. Isso acontece muito. Por que eu tô com a parede dessa cor? Tá desse tamanho por causa de quê? Você precisa ter um embasamento pra poder falar. Não é só a convicção. A convicção ajuda, mas você precisa do embasamento, né? Até contar uma história rápida aqui. Eu tive uma matéria na faculdade que era Tópicos Gerais de Arquitetura, que era uma matéria meio mandrake, uma matéria com esse nome, você pode... Mandrake foi ótimo. Não, ela é mandrake não só para quem cursa, mas para quem leciona, né? Porque o nome é Tópicos Gerais de Arquitetura. O que é dado nela? Qualquer coisa, né? Qualquer Tópicos Gerais de Arquitetura. E a gente teve uma avaliação que era, na verdade, pegar uma revista de arquitetura e tentar explicar um projeto sem usar nenhum termo vazio que essas revistas usam, né? Ah, essa sala tem pé direito confortável. Confortável por quê? Aí, então a gente pegava e riscava o confortável, né? Aí botava essa cozinha espaçosa. Não, espaçosa relacionada aqui, né? Ao humano, quantas pessoas tem nessa casa? É o móvel? Então a gente ia riscando toda essa adjetivação vazia e tentava explicar o texto sem aquela adjetivação vazia. Cara, isso me ajudou muito, ajudou bastante, porque eu sempre relembro isso quando eu estou escrevendo, ou quando eu vou apresentar alguma coisa, de não usar isso de bonito, belo. Cara, isso é vazio, né? Relativo, vazio. Sempre usar elemento de comparação, usar alguma outra coisa. Então, eu acho que é isso aí. A gente tem essa oportunidade mesmo na faculdade. Esse tópico de fazer propaganda de seu trabalho tem a ver com o próximo tópico que é falar em público. E eu acho que, para mim, foi um dos desafios na faculdade falar em público, porque é um negócio que tem gente que tem pânico, né? E você se expõe, é uma maneira de se expor. A gente falou, né, de se expor anteriormente, e é uma ótima maneira de você exercitar os seus argumentos, se apresentar. E, cara, é impressionante como tem aluno que realmente tem uma dificuldade enorme de não só falar, mas se apresentar em público. Aí, sei lá, o aluno tá lá apresentando um slide, né, do trabalho, e ele tá de costas pra turma, lendo o slide. Nossa, me dá vontade, assim, eu espero, claro. Isso é técnica, né? Isso dá para aprender. Agora tem uma outra coisa que você tem que ter um avatar, né? Quando você começa a desenvolver o arquiteto, né? Aquele cara que só tem nome e sobrenome, né? Porque arquiteto não tem 3 nomes, né? Só tem nome e sobrenome. Então você vai criar um avatar. E é esse avatar que você precisa começar a desenvolver. E isso é mais difícil, porque isso é difícil de ensinar, né? A parte de apresentar de costas, falar com clareza, isso tudo é técnica. Mas essa parte do avatar é mais complicada. É impressionante como tem muita gente que tem dificuldade, mas saber que ali você está no ambiente seguro. É claro que, né, você vai ser avaliado, mas de qualquer maneira é um exercício. Como é que você vai apresentar um projeto para o cliente? Como é que você vai, sei lá, apresentar um artigo, um simpósio, enfim, em qualquer outra coisa. Então, de qualquer maneira, você tem que se apresentar, né? Você tem que se expor de alguma maneira. Então, falar em público ajuda nisso e é um baita do exercício bom. Eu sempre acho ótimo você se expor falando em público, porque ali você exercita também como você fala, para quem você fala, qual postura que você tem, né? Vez ou outra, né? Quando os alunos estão apresentando para mim, eu faço questão, muitas vezes, quando o negócio tá muito ruim, eu falo, gente, olha, postura. Assim, olha pra gente, fala pra gente. E às vezes o aluno apresenta só pra você, que é professor. Tá só apresentando pra você. Ele não apresenta pro resto da turma, não. Então, acontece isso, eu olho pra cima. Eu faço sacanagem. Boa, Boa tarde. Mas é engraçado, assim. Mas é um ótimo exercício falar em público. Eu também dou este testemunho. Às vezes eu fico pensando assim, gente, como que hoje eu sou professora, como é que eu cheguei nisso? Porque, meu Deus do céu, eu era totalmente travada, assim, tinha muita dificuldade. E é uma coisa, assim, tão interessante, né? Você vai treinando, o seu corpo já incorpora, né? É o avatar lá que o Guga falou, né? Você desenvolve um modo de se expressar, assim, você vai encontrando isso. Que no início é difícil. Eu lembro que eu suava, eu tinha a impressão que eu tava toda vermelha, assim, de tão nervosa, né? E é interessante, assim, eu consigo traçar essa linha de pensar assim, nossa, até tal ano, assim, era mais difícil, depois foi desenrolando, né? Então, é realmente um exercício, tem um pouquinho de coragem, né, pra poder enfrentar, mas que no final tem um bom resultado, um resultado muito bom pra muitas coisas.
Esse tópico é interessante. Todo mundo falou assim, sobre timidez, assim, tal. Eu também sempre fui muito tímido, assim, e durante a faculdade que a gente teve que se desenrolar, desenvolver, né? Eu acho que isso só reforça que toda habilidade é passível de desenvolvimento, né? Se você treina e tudo mais, né? E volta naquilo que o Guga falou, né? Não tem no ensino fundamental, no ensino médio, essas habilidades para serem desenvolvidas, né? Porque tem lá o conteúdo para passar no vestibular, no Enem, fazer ponto no PISM e tal. Podemos ir pro próximo, então? Maressa, vai lá, Maressa. Esses dois tópicos seguintes aqui, eu vou ler o enunciado. Um é trabalhar em equipe e o outro é trabalhar com pessoas de outras áreas. Eu acho que os dois estão relacionados, né? Mas o primeiro vai dizer que essa ideia de que você precisa realmente, né? O professor passa lá, projeto em grupo. E eu sempre falo assim, olha, esse projeto é um projeto grande, um programa grande. Eu indico que você não faça sozinho. Não obrigo, mas eu indico que você não faça sozinho. Porque, de fato, é uma quantidade de trabalho que é muito melhor ser dividida, né? E aí tem duas coisas. Trabalhar em equipe, você aprender a lidar com outras pessoas, o que muitas vezes pode ser muito desafiador, né? Sempre desafiador, né? Que ele fala até que pode parecer um clichê, né? Mas que essa habilidade de lidar com as pessoas é necessária para a vida, é necessária para o mercado de trabalho. Tem uma coisa curiosa, assim. Às vezes a pessoa vai ser contratada não pelo quanto que ela sabe de determinado tópico, mas se ela consegue, dentro daquele ambiente de trabalho, trabalhar bem, né? Em equipe, assim, em grupo. Que é uma coisa que a gente, antes de começar aqui, estava também comentando, né? Por exemplo, eu tenho visto muita dificuldade em algumas turmas, em alguns estudantes, de aceitar isso, assim, de simplesmente não querer fazer sozinho e tal. Aí chega no final, não consegue porque era um volume muito grande, mas que a pessoa prefere, enfim, né, ir pelo caminho solo do que tentar se relacionar ali. Não sei se é uma coisa também dos tempos, das gerações. Eu concordo. Eu acho que esses dois tópicos estão muito conectados, né? Trabalhar em equipe e trabalhar com pessoas de outras áreas. Então, assim, trabalhar em equipe eu acho que envolve muito também, assim, aqui a gente tá falando de arquitetura, mas a gente tem que lembrar que é uma faculdade aqui no Brasil de arquitetura e urbanismo, né? Então, quando a gente vai pro urbanismo, isso se expande mais ainda, né? Porque normalmente os trabalhos em urbanismo, eles são colaborativos por natureza, e as outras áreas dos saberes são ainda mais fora da caixa, né? Porque quando você fala em arquitetura, você tá falando ali o engenheiro, o pedreiro, né? O que mais? O paisagista, e depois você... tá vendo? O círculo é muito restrito. Quando você vai pro urbanismo, nossa, amplifica, né? Advogado, economista, sociólogo, antropólogo, assistente social, cientista social. É uma infinidade de saberes que acho que isso se conecta um pouquinho lá com aquele assunto que a gente falou sobre o design thinking, que eu acho que o arquiteto leva uma vantagem nisso, porque a gente sabe mais ou menos que cada fragmento, né? Às vezes, assim, você vê aquele profissional falando, ele tá focado estritamente no saber dele, né? Nós temos um pouco a vantagem, ou talvez a desvantagem, de ficar meio transitando e vendo, tentando encontrar como é que essas coisas vão se encaixar lá na frente. Então eu acho que, de fato, isso é muito importante, e aí tentando não fugir ao tema, mas assim, o propósito do artigo é dizer como que isso na faculdade de arquitetura te prepara para outras coisas na vida. E eu acho que pro dia a dia, lidar com pessoas de diversas culturas, né, de diversos códigos, e o trabalho em equipe, eu acho que é muito aquela coisa do compromisso, do compartilhamento, né, de saber qual a sua posição naquele trabalho e tal, várias coisinhas ali. Eu acho que esses dois tópicos poderiam ser o mesmo, assim, e eu acho que são muito assertivos, eu gostei bem deles. Tem uma questão com isso. No final da minha faculdade, eu percebi, nos grupos que eu trabalhava, eu ficava sempre tendo as mesmas disputas, tendo o mesmo papel, e aí eu decidi, nas disciplinas, começar a conviver com pessoas que não faziam tanto trabalho comigo. E, cara, foi um super exercício legal que eu fiz. Eu vejo, isso eu não sei se acontece com todos os alunos de todas as faculdades, mas o que eu percebo nesses anos todos é que os alunos têm uma mecânica de você faz um grupo de um trabalho para uma disciplina, faz o mesmo grupo de trabalho para outra disciplina, não só horizontalmente, mas verticalmente também. Então você acaba fazendo os mesmos trabalhos com as mesmas pessoas. Eu entendo que tem uma questão de praticidade às vezes, né? Você vai encontrar com o mesmo grupo para fazer o mesmo trabalho, então você economiza tempo, mas a experiência de você ter contato com pessoas diferentes, que fazem funções diferentes dentro da faculdade, cara, isso é muito legal. E eu acho que os alunos hoje exercitam muito pouco de mudar de grupo, de trabalhar com pessoas diferentes. É uma oportunidade grande, assim, de você poder se
se desvencilhar mesmo, de poder ver ponto de vista diferente, poder fazer coisas diferentes. Então é uma baita oportunidade que às vezes eu acho que os alunos não têm esse insight, né? Ficam mais focados na praticidade. Eu reconheço que tem essa praticidade de você fazer sempre trabalhos com as mesmas pessoas, que você já conhece e tal, mas a experiência de você lidar com pessoas diferentes é muito importante também, né? E você trabalhar seus argumentos, trabalhar, assim, outras habilidades também. Então, essa oportunidade que fica a minha dica, se eu fosse dar uma dica, né, pessoal, assim, procure sempre que possível mudar de grupo, porque isso é muito bom. Mas as desculpas são muitas, né? Aí é pra conciliar o horário, aí é sempre o mesmo grupo por causa do mesmo horário. Eu não gosto de ter muito grupo de WhatsApp. Aí quando muda de grupo, fala, ué, você brigou com fulano? Não, só mudei de grupo. Vira o bafafá da sala. Tem questões pragmáticas, né? A primeira dela em relação a tempo. Os projetos hoje em dia são cada vez mais complexos. Então, você vai precisar trabalhar com muita gente lado a lado, né? Tirando os benefícios óbvios, né? De trabalhar em equipe, a diversidade de conhecimento, a resolução de problema complexo, como eu estava dizendo, inovação e tal. O Yuval Harari escreveu um livro só sobre isso, né? Na verdade, o Sapiens, ele escreveu aquilo tudo para dizer que a maior habilidade do ser humano é a colaboração. A gente já conseguiu chegar até aqui. Não, é a fofoca. A fofoca foi um estopim. Aliás, eu vou até agora parafrasear o que ele falou. A fofoca, na verdade, ela reforça a colaboração, o trabalho em equipe. É uma habilidade primordial, né? E é uma soft skill mega valorizada hoje em dia, né? Se olhar em qualquer vaga de emprego hoje em dia, você vai olhar trabalho em equipe ou colaboração, cara. Desafio você entrar no LinkedIn e pôr lá na descrição do cargo não ter como pré-requisito trabalho em equipe e colaboração. Quando eu fiz engenharia, a faculdade, no meio do curso, ele adotou o Google for Education. É um conjunto de metodologia. Além de ser uma plataforma, né? É um conjunto de metodologia ativa que eles chamam. E uma dessas premissas era o trabalho em equipe. A maioria dos trabalhos, eles eram em equipe e eles eram sorteados, sempre com equipes diferentes, né? Até que esse papo de um apresenta para o outro, o aluno que dá aula para outro aluno e tal, e vai fazendo rodízio de grupo, já para poder aprender essa colaboração, não só prática da sala de aula, mas também prática digital, né? De usar o Google Drive, a tabela colaborativa, exatamente. Então, isso fazia já parte do pacote. Eu achei bem bacana isso. Tentei, voltando um pouco mais atrás na arquitetura, eu sou da época do Google Wave. Eu sou uma das pessoas que mais comemorou o Google Wave quando inauguraram o Google Wave. Eu falei, cara, é muito legal, cara. Dá pra se falar com a pessoa ao mesmo tempo. A gente conversava pelo Google Wave, lembra, Guga? Eu fui um dos primeiros a usar. O que é isso, gente? Olha aí, entregou a idade. Mais nova. Nossa, Google Wave? Se você não sabe, parte dos ouvintes não sabe, então eu vou explicar. O Google, ele tem um departamento, né, ou vários departamentos que eles chamavam de labs, que são pessoas que ficam testando coisas novas o tempo inteiro. E eles tinham uma plataforma de comunicação interna que ela era uma mistura do Gtalk. Na época, eu acho que o Gtalk nem existia ainda. Ele misturava o Gtalk com o Google Drive. Então, se eu entrasse em algum documento, por exemplo, um texto que tivesse no Google Drive, o Adilson podia mexer no texto e, ao mesmo tempo, a gente podia escrever, né, mexer no texto, gerar o texto e conversar, deixar nota, ter um chat aberto, tinha timeline de modificação, você podia mexer na timeline. Cara, o programa funcionava, gente, eu tô falando de 2000, é da primeira vez que comecei a mexer, acho que é 2004 e tal, e já funcionava redondo, tá? Já funcionava redondo. E aí, eu acho que depois a ferramenta foi extinta e ele virou várias coisas, né? Virou o Google Talk, virou o Sheets, virou o Google Drive. Eu cheguei a pegar um pouquinho disso, eu usei um pouquinho disso na arquitetura para fazer trabalho, porque, cara, você mexia no texto e a outra pessoa já estava vendo. Hoje eu tô falando, parece alienígena, né? Porque todo programa faz isso, né? O Office faz isso, mas há 18, 20 anos atrás nenhum fazia. E era um diferencial bem bacana. Vou ler o próximo tópico então. Seguir instruções. Parece incrivelmente chato, mas o projeto de edifícios, a vida em si, frequentemente vem acompanhada de regras. Muitas vezes o arquiteto é desencorajado por restrições da legislação ou as exigências do programa do cliente, mas seu projeto tem que funcionar e atender às necessidades dos usuários para quem se projeta. Enquanto que as escolas de arquitetura estão frequentemente livres de muitas das limitações do mundo real, os estudantes ainda assim têm que aprender a trabalhar com uma série de parâmetros estipulados. Isso se aplica diretamente à vida, pois em muitos cenários diferentes você trabalhará sobre as regras externas. Eu acho que, assim, esse tópico talvez uma faculdade, é minha opinião, tá? Uma faculdade de arquitetura não é uma questão específica dela. Apesar de a gente ter algumas instruções, por exemplo, o que você tem que entregar? São 2 cortes, 2 plantas e tal, mas eu acho que isso é básico para outras coisas da vida, né? Eu não sei se é uma coisa muito específica do curso de arquitetura, não sei o que vocês acham. Robô. Esse robô
robô. Outros cursos também precisam. Roubadinho também. Mas aí tem uma coisa que eu até discordo dele. Muitas vezes um arquiteto é desencorajado pela restrição de legislação. Eu acho que aí tem um erro. Desencorajado não. A legislação, gente, é um dado do problema. É um dado que o projetista tem que levar em consideração. Não é um desencorajado. Na verdade, isso me chamou a atenção mais do que a ideia de seguir as instruções. Mas isso tem a ver um pouquinho que eu tinha comentado antes sobre essa coisa do propósito, da atividade, do exercício, né? Então, às vezes, aí fazendo uma meia-culpa, às vezes, a gente não diz quais são as instruções de forma correta. Então, isso gera um pouco de conflito também. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, com algumas atividades. Eu entendo, mas tem uma coisa interessante do curso de arquitetura também, porque eu acho que em alguns momentos só dá para ir à página 2, porque a página 3 você espera que o aluno traga, que é um curso que envolve criatividade, por exemplo, né? Então, por exemplo, você falou da limitação da legislação, é um dado. O aluno tem que se virar com aquele dado para ele, né, saber como projetar, por exemplo. E tem também um exercício que a gente tem que pedir para o aluno fazer, que é exercitar sua criatividade. Eu fico também nesse dilema de que, assim, eu sempre procuro ir até a página 2, porque a página 3, o aluno tem que chegar a uma conclusão, sabe? De, olha, eu te expliquei isso aqui, você tem que apresentar, sei lá, você tem que fazer 2 plantas aqui, você tem que fazer 2 mapas, né? Agora, como você tem que fazer esse mapa, não sou eu que vou ter que te dizer. A gente vai conversar sobre isso e vocês vão chegar a uma conclusão e a gente vai avaliar essa conclusão depois. Então, ser muito restritivo no sentido de que mostrar tudo pro aluno, não só regra, mas como fazer, é também limitar a criatividade do aluno. Então, é importante, nesse meu caso, seguir as instruções, vai até a página 2. Eu penso assim também. Comigo foi muito assim. Eu tive que aprender a como chegar nas restrições, assim. Por exemplo, a questão da legislação, né? Colocar todas as restrições ali, né? Dar pro aluno aquilo ali e falar, faça o projeto. Eu acho que ele também tem que aprender a entender por que ela existe, onde que ela está, né? E buscá-la e incorporar aquele dado. Às vezes eu sofro um pouco, assim, tudo tem a ver com o propósito também, como vocês falaram, né? Do exercício, daquele projeto específico, né? Pensando em disciplinas de projeto. Mas eu acho que a escola também é um momento de você experimentar, né? E exercitar essa criatividade, esse modo de pensar o projeto, né? Eu acho que às vezes, tudo bem que isso pode ir acontecendo gradativamente, mas se há uma imposição de uma restrição tão grande, eu acho que isso às vezes pode também prejudicar o processo de aprendizagem, assim. Eu tenho um pouco essa percepção. Mas claro, é necessário seguir instruções, com certeza, né? São dados, são coisas que você precisa ter ali mesmo, porque você está trabalhando na realidade, né? A gente quer ir pro 13, então? Vamos lá? Eu posso ler. Quebrar as regras quando necessário. Eu acho que é até uma extensão, né? Então, tá falando de seguir as instruções e tal. E aí, uma vez, então, que você compreende totalmente a intenção da regra, você pode começar a desdobrá-la e muitas vezes quebrá-la para resolver o problema. Clientes e chefes nem sempre concordarão, assim como seu professor de projeto. Mas simplesmente ver as regras como barreiras, ao invés de entender o seu propósito maior, irá sufocar-lhe quanto arquiteto. Nem todos os riscos valem a pena, mas se você entender a extensão total e as implicações do risco antes de dar o salto, terá mais chance de ser bem sucedido com suas escolhas e soluções. Eu acho que isso é super interessante. Aí eu vou passar para vocês, depois eu retomo aqui. O que vocês acham? Quebrar as regras. Isso é nome de curso de gestão empresarial, né? Eu botei uma frase hoje do Sebastian Sou, que era o garoto propaganda da CIA, né? A busca de fosse CIA. Ele já falou isso na entrevista que o domínio da técnica é a chave para a liberdade. Pois é, assim, depois que você entende como funciona, você pode ter direito, você tem direito, né? Você não tem só o direito, você tem o dever, né? Depois que você é um Picasso e começa a representar a figura de forma quase que perfeita, você pode ir fazer, né, outros estilos e quebrar tudo e fazer experimentações. Antes disso, você não sabe o que está fazendo, você está ali só dando volta, né? É a própria discussão da regra, não é nem quebrar a regra, é discutir, ó, a regra é X. Não, mas por que é X? Por que não pode ser Y, né? A regra é clara. É, a regra é clara, né? Será que é clara? Será que ela não pode ser discutida? Então, a gente tá aí não só para criar regras, mas também para questionar as regras. Porque, assim, fica parecendo que quebrar as regras é uma coisa, né, totalmente anárquica, mas não é isso. Transgressor tem seu valor. Quer dizer, esse quebrar as regras é discutir porque que as regras são assim e ver outras possibilidades, né? Ou seja, você também refletir sobre aquilo que você tá fazendo. Eu penso dessa maneira. Não é o ato, assim, não obedecer a legislação ou se ferrou, nossa, que magnífico. Não, então, por que você deixou de obedecer? Traz seus argumentos. É refletir sobre o seu próprio fazer, né, de alguma forma. Exige um
pensamento crítico consistente, né? É uma formação mesmo, assim. Posso chegar e de fato, questionar, no sentido não de questionar por questionar ou quebrar, mas porque eu tenho uma outra visão. É aquela coisa, as normas, as regras, elas existem, elas foram criadas por pessoas, né? Que têm determinada formação, determinada visão e etc. Não quer dizer que elas são simplesmente a verdade absoluta, né? Mas aí exige um exercício mesmo de crítica, né? Pra se chegar aí, que eu acho que é muito positivo. Pois é, as regras têm um lastro histórico, né? As regras, né? Elas estão aí com algum lastro, qualquer assunto que você pegar. Se estiver falando de espaço, você começa com Copérnico, Galileu, você pode quebrar a regra, mas vamos saber que esses caras aqui estabeleceram até hoje, né? Para depois poder quebrar, não é transgressão pela transgressão. Eu acho importante dizer isso, porque com esse pé na arte que a arquitetura tem, e a arte tem muito disso, né? A gente tem a transgressão pela transgressão também, né? Tem, e ela é importante. Sim, então. Cada coisa tem seu lugar, né? Você tem que ter uma intencionalidade ali no que você está fazendo. O que não pode, eu ia dizer falta de talento, mas talento não é a palavra certa, porque eu não acredito muito em talento. Mas é a falta de fazer, né? Ou fazer meio que medíocre, botar a barra em outro lugar como uma muleta, né? Ah, não, agora é isso aqui, mas só porque você também não consegue chegar em outro ponto. Você tem que ter uma boa intencionalidade, mas tem que ser honesto, né, com o que você está fazendo. Tem que saber se a transgressão é porque a pessoa não entendeu a regra ou se é porque ela quer realmente fazer com que a regra mude, né? E aí corre-se o grande risco, né? Desculpe a palavra, de cagar a regra, né? Sim. Mas eu acho que essa questão da regra, eu lembrei da legislação, que ela é um bom exemplo, assim, uma coisa que, aí, voltando pra faculdade, né, nosso papo aqui de faculdade, por exemplo, a gente tem uma legislação urbanística muito antiga, muito ruim e tal, e aí todo mundo quer mudar, não, tem que mudar e tal, mas poucos sabem operá-la, né, então assim, primeiro você precisa operar, ver que ela é ruim, e entender que ela é ruim pra você propor uma nova, né, então você tá fazendo mas não é nem uma transgressão, é um aprimoramento e tal. Eu acho que vocês falaram tudo aí, né, acho que é pensamento crítico, que é meio que até um fechamento disso, né? Tudo isso aí tá relacionado com pensamento crítico, uma certa disposição, um componente artístico, meio intencional, assim, mas ao mesmo tempo técnico, né? Então, assim, o curso de arquitetura dá muitas habilidades interessantes mesmo pros profissionais. E aí, por isso que muitos deles não se formam. A gente até falou, vamos chamar alguém que fez arquitetura, mas não trabalha com isso e aplica, né? Eu tenho certeza que tem muitos arquitetos que são donos de bares, donos de restaurantes, trabalham no mercado financeiro, tem arquiteto urbanista pra tudo quanto é lado, né? Músico, ator, né? Com certeza a gente poderia perguntar pra esses caras, assim, quais habilidades que eles ainda carregam, né? Pois é. Aqui a gente falou, né, do nosso ponto de vista enquanto professor, enquanto aluno e enquanto profissional também, mas eu acho que esse apanhado aqui de coisas dá pra dar uma cara, até pra quem não conhece tanto, né, como é que é o curso, né, pros alunos se identificarem com esses tópicos e até pra quem tá de fora olhar e falar, é verdade? É isso mesmo que acontece? A maioria deles aqui sim, né? Outros compartilham com outras formações, mas tem muita coisa aqui que a gente pode também tirar como proveito aqui para os próximos cursos, até para se pensar, né, como é que é ser um aluno melhor, professor melhor, enfim, melhorar nossos processos. E tem uma coisa, se você chegou até aqui e conseguiu escutar, seria legal vocês mandarem pra gente também quais habilidades que a gente não falou, né, que vocês acham que tem e que não tá aqui, né? Isso, a gente vai deixar a caixinha do Spotify aberta para vocês colocarem, então no final do episódio tem lá no Spotify, no aplicativo, você pode opinar, a gente vai deixar a pergunta lá para vocês. Tem comentário no Spotify? Dá pra comentar no Spotify? Tem, agora você pode, a gente, né, criador, pode colocar uma pergunta e a pessoa, o usuário, pode ir lá e comentar. Legal, né? Muito bom. Bom, pessoal, antes da gente ir embora, a gente vai pra rodada de dicas, que tem muito tempo que a gente não faz. Rafa, sua dica. Minha dica vai ser a seguinte. Eu já falei dessa figura, desse personagem várias vezes, assim, porque eu sou fã dele mesmo. Ele tá numa fase agora meio trelelê. Lembrei lá dos estudantes. Tô brincando, sacanagem. Mas ele entrou agora numa outra dimensão de trabalho, de internet e tal, que é o Murilo Gun. Ele agora tá falando muito sobre autoconhecimento, etc e tal. Mas ele teve um período que falou muito sobre habilidades, sobre ensino, criatividade, pro bem empresarial e tal, bababá. E ele tinha
tinha uma escola que chamava Keep Learning School. E aí, depois que ele saiu dessa fase, ele disponibilizou todos os cursos que eram pagos dentro da plataforma. Tipo assim, ele chegava a faturar milhões, assim, com os cursos e tal. Ele hoje deixou todos os cursos livres e disponíveis no YouTube. Então tem lá todos os cursos que eram da Keep Learning, reaprendizagem criativa, Cri-Cri-Cri. Cri-Cri-Cri é ótimo, eu já fiz, é Criando Crianças Criativas, o nome do curso. Técnicas de criatividade, Desconstruindo apresentações, Duvido Tu Não Meditar e O Quintal. E aí lá tem uma sériezinha que são 3 episódios que é sobre habilidades do futuro. Essa série, acho que ele gravou tem acho que uns 10 anos, sei lá. E nessa série ele já falava uma coisa, olha só que doideira. Se você trabalha feito um robô, você pode ser substituído por ele. Agora, se você trabalha feito um humano, possivelmente você não vai ser substituído por um robô. Isso que a gente nem tava discutindo inteligência artificial. Então, recomendo aí assistir esses 3 videozinhos, Habilidades do Futuro, do Murilo Gun, que é bem legal, e vocês conhecerem mais sobre ele, que é uma figura excêntrica. Sim. Guga, você tá com a sua dica aí? Eu vou queimar um pouco a dica, porque eu sei que vai ter um programa de inteligência artificial, mas eu já vou queimar um pouco agora a dica do que eu daria lá, e pro desespero dos professores, existe um site chamado Chats PDF. Você carrega um PDF para inteligência artificial, e essa inteligência artificial, ela vira um PDF. Você pode conversar com o seu texto. A inteligência artificial vira uma especialista no texto que você deu upload para ele. É surreal, porque você faz perguntas pro texto, e a inteligência artificial ela não responde só com o que tá no texto, né? Ela busca por fora também. Mas ele, inclusive, sugere coisas. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Se eu subir, por exemplo, esse podcast, né? Assim que eu subo a transcrição do podcast, ele mesmo já fala coisas que você pode perguntar sobre esse texto. Quais foram os temas abordados, etc e tal. Ele mesmo já te diz prompt que você pode usar pro PDF. Então, assim, é muito preciso e muito útil, né? Porque a gente tá falando de pesquisa, quem aí fez mestrado, doutorado, cara, a quantidade de coisas que você tem que ler só para segregar, não é uma leitura útil, não é uma leitura que você tá aprendendo alguma coisa. Você tá lendo só para descartar. Você leu e falou, ok, não preciso disso, não preciso disso. Então, é uma ferramenta muito útil para faculdade. Então, fica aí a dica, Chat PDF, não é uma daquelas inteligências artificiais burras que o cara vai pegar, copiar e colar, não. Eu acho que tem uma interação de você com o texto, assim, então eu achei muito bacana. Muito bom. Vou dar minha dica aqui, então. Eu comecei a assistir uma série na Netflix, tinha muito tempo que eu não abri a Netflix pra assistir alguma coisa, e aí me recomendaram uma série que chama Beef. Em português o título ficou horrível, chama Treta. A série é muito louca, assim, é muito boa. Basicamente, é um cara que é um faz tudo e ele tem uma briga de trânsito com uma mulher que é casada com um filho de artista plástica, e eles tretam no trânsito, e aí a vida deles vira essa disputa entre eles, muito louca. E aí eu não vou contar mais, porque eu também não assisti tudo ainda, eu tô no meio da temporada, mas fica a minha recomendação. A série chama Treta na Netflix, é muito divertida. 2 detalhes para quem não viu ainda a série. Essa série ela é do estúdio A24, que só faz esse filme meio esquisito, meio diferentão, né? E para quem viu o filme Very Bad Things, tem um quê de Very Bad Things na série, uma vibe do Very Bad Things. Sim. Bom, Maressa. Minha dica, na verdade, é o perfil do pessoal do O Futuro das Coisas. Já que a gente estava falando aqui de habilidades e coisas desenvolvidas no curso de arquitetura, eu gosto muito de seguir o trabalho deles. Eles têm muitas publicações e oferecem várias formações, assim, pensando no futuro do trabalho, principalmente, né? Mas em futuros de forma geral, assim, e de uma formação que olhe, né, para o futuro, mas que tem uma conexão humana, assim, emocional também. Então eu gosto muito. E fica aqui essa dica, @o futuro das coisas. Tem vários links, tem alguns materiais gratuitos. Eu acho que é um conteúdo bonito e bem interessante. Se você procurar no Instagram, o perfil é O Futuro das Coisas. E o site é ofuturodascoisas.com. Eu abri aqui para ver o que era, tem uma frase muito legal, que é assim, ó, o Instagram estará morto nos próximos 3 ou 5 anos. Todas as imagens nas mídias sociais serão geradas por inteligência artificial. Verdade. Louco, né? Pois é. Mas se ele acabar, eu não vou achar ruim, não. Celulares poderão vir sem câmera, olha só que interessante. Não precisa mais ter câmera em celular. Aí com o celular vai ser telefone, o relógio vai ser relógio, e as coisas voltam ao normal. Não, só falando sobre isso, né, que as coisas vão voltar como eram, eu não sei se vocês viram que o YouTube agora vai ter propaganda de 30 segundos, né? Vai virar TV, a gente tá vendo a volta, né? É verdade. Bom, pessoal, a gente então encerra por aqui a gravação. Deixa eu agradecer as pessoas que estão aqui com a gente. Guga, muito obrigado, volte sempre. Valeu, foi bom isso foi bacana. Aliás, e essas dicas agora no final, ótimo. Muito bom. Maressa, mais um episódio. Mais
Mais um. Foi bom, né? Gostei. Precisamos fazer mais listas ou coisas assim. E aprendi muito com vocês aqui, apesar de ter sido no improviso, mas foi muito bom. Valeu. Compartilhar as angústias, né? Compartilhando as angústias também, claro, que gera um aprendizado. Exato. Sessão terapia 3, né? A gente fez 2 já. Pois é. Rafa, mais um. Mais um. É isso aí, é tudo improviso. Eu gostava desse programa que passava na Band. Nem assisto Band mais. Ah, não, de vez em quando eu vejo Faustão. A gente fica por aqui. Voltamos daqui a 15 dias com mais episódios pra vocês. E até mais.